E qual seria o impacto se a União Soviética, uma das mais poderosas potências militares, econômicas e políticas já vistas, fosse recriada nos dias de hoje? Vamos abordar essa questão em 6 áreas distintas: história, geografia, pessoas, economia, militar e política. Em 1917, o Império Russo, sob o governo do czar Nicolau II, enfrentava uma situação desesperadora. A escassez de alimentos era generalizada, gerando crescente insatisfação popular com a monarquia. Além disso, a Rússia estava sofrendo derrotas significativas para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Após a falência de um novo governo provisório democrático, os bolcheviques, liderados por comunistas, assumiram o controle e retiraram a Rússia da guerra, estabelecendo o que viria a ser conhecido como a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 30 de dezembro de 1922, a União Soviética se destacou ao derrotar os nazistas na Segunda Guerra Mundial e ao enviar o primeiro ser humano ao espaço, mas era marcada por corrupção e autoritarismo. O país enfrentou desafios graves, como a fome dos anos 1930, que resultou em milhões de mortes devido às políticas de Stalin. A rápida industrialização trouxe avanços tecnológicos, mas também reduziu a produção de alimentos, afetando uma população em constante crescimento. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, as condições permaneceram difíceis na União Soviética, com a maioria das famílias vivendo em espaços apertados e liberdade de expressão severamente restringida. O colapso da União Soviética ocorreu no Natal de 1991, motivado por diversos fatores, incluindo o desastre de Chernobyl, dificuldades econômicas e maior liberdade para criticar o governo sob as políticas de glasnost e perestroika implementadas pelo presidente Gorbachev. Não é exagero afirmar que a União Soviética era uma nação verdadeiramente colossal. Apenas a Rússia, por exemplo, abrange uma área terrestre de mais de 6,6 milhões de milhas quadradas ou mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, tornando-a o maior país do mundo. Para ilustrar, a área terrestre dos Estados Unidos é apenas cerca de 57,5% desse tamanho. Isso significa que a Rússia é aproximadamente equivalente a cerca de 1,73 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Considerando as outras 14 repúblicas que compunham a União Soviética, a escala se torna verdadeiramente surpreendente. A URSS abrangia uma área total de 8,65 milhões de milhas quadradas ou mais de 22,4 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 2,28 vezes a área dos Estados Unidos, 2,24 vezes a do Canadá, 2,63 vezes a do Brasil ou 2,91 vezes a da Austrália. Isso a colocaria como de longe o maior país do mundo em termos de território. Em termos de fronteiras, a União Soviética compartilharia fronteiras com 12 países, tanto na Europa quanto na Ásia, incluindo Noruega, Finlândia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Turquia, Afeganistão, Irã, Mongólia, China e Coreia do Norte. Quanto à população, a URSS teria uma população de 301,2 milhões de pessoas, tornando-a o 4º país mais populoso do mundo atualmente. A população soviética seria menor do que a dos Estados Unidos, embora fosse maior há 30 anos. A URSS teria ganhado cerca de 13,5 milhões de pessoas desde 1990, enquanto os Estados Unidos ganharam mais de 84 milhões de pessoas no mesmo período. A população soviética seria distribuída com 48,6% da população vinda da Rússia, 13,6% da Ucrânia, 12% do Uzbequistão, 6,6% do Cazaquistão e 19,2% de todas as outras repúblicas juntas. Em 1990, a URSS tinha uma densidade populacional de apenas 12,9 pessoas por quilômetro quadrado, mas hoje teria uma densidade de 34,8 pessoas por quilômetro quadrado, tornando-a comparável a lugares como Chad, Bolívia e República do Congo. Este mapa de densidade revela o quão escassamente povoada estaria a União Soviética, com vastas áreas, como a Sibéria e a maior parte da Ásia Central, permanecendo praticamente desertas nos dias de hoje. As 10 maiores cidades da URSS incluiriam Kiev, na Ucrânia, Kharkiv, também na Ucrânia, Moscou, na Rússia, Novosibirsk, na Rússia, Alma-Ata, no Cazaquistão, Minsk, na Bielorrússia, Baku, no Azerbaijão, Tashkent, no Uzbequistão, São Petersburgo, na Rússia, provavelmente renomeada para Leningrado, claro, Moscou, que continuaria sendo a capital, como era na antiga União Soviética. A URSS teria um PIB total de cerca de 3,08 trilhões de dólares, aproximadamente do tamanho de toda a economia africana.
No entanto, quando comparado ao estado americano da Califórnia, que tem uma fração da população, o PIB soviético parece menos impressionante, representando apenas 12,1% da economia total dos Estados Unidos. A URSS teria a sétima maior economia do mundo, à frente de países como França, Canadá e Itália, mas atrás do Reino Unido, Índia e Alemanha. Em termos de PIB per capita, seria cerca de $10.225, inferior ao atual PIB per capita da Rússia, que é de cerca de $14.000. Isso colocaria em comparação com países como Nauru, Granada, República Dominicana, Santa Lúcia e México. A União Soviética teria uma abundância de petróleo, produzindo cerca de 13,725 milhões de barris por dia se fosse reunificada, tornando-se o segundo maior produtor de petróleo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A maioria dessa produção viria da Rússia, seguida pelo Cazaquistão, Azerbaijão e as outras repúblicas soviéticas. Em 1990, a produção diária de petróleo da União Soviética, na verdade, superava a dos Estados Unidos, embora hoje os americanos liderem nesse aspecto. A URSS teria uma força militar formidável, com cerca de 1,7 milhão de pessoal em serviço ativo, a segunda maior contagem de pessoal no mundo. Além disso, contaria com incríveis 3,8 milhões de pessoal na reserva, novamente a segunda maior do mundo. A União Soviética possuiria cerca de 5.977 armas nucleares, com capacidade de lançamento terrestre, aéreo e marítimo, compreendendo uma tríade nuclear. Em geral, a URSS teria o maior ou segundo maior exército do mundo. No entanto, é praticamente impossível determinar com certeza, pois cada nação forte necessita de aliados. Então, quem seriam os aliados da União Soviética? Poderíamos considerar as antigas nações comunistas do Pacto de Varsóvia, como Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Polônia e Hungria. No entanto, todas essas nações agora são membros da OTAN, uma aliança liderada pelo Ocidente. Portanto, é improvável que esses países desejem se associar à União Soviética reunificada. Onde mais poderíamos procurar? Talvez o Clube Comunista, composto pelos 5 países comunistas atualmente existentes no mundo. No entanto, a China e o Vietnã, por exemplo, têm suas próprias disputas territoriais e relações complexas, especialmente com os Estados Unidos. No entanto, os aliados mais prováveis da URSS seriam o Irã, a Síria, a Coreia do Norte e a China, por várias razões, incluindo um certo desgosto compartilhado por um país específico conhecido por sua liberdade, hambúrgueres, sorvetes, símbolos patrióticos e uma certa ave nacional. Alguns países expressariam forte oposição ao retorno da União Soviética. Esses países incluiriam o Japão, Coreia do Sul e todos os membros remanescentes da OTAN, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, entre outros. Além disso, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia também se oporiam firmemente. O líder mais provável da União Soviética seria Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia. Embora seja membro do Partido Rússia Unida, ele teria que se alinhar ao Partido Comunista para liderar a URSS. No entanto, há também a possibilidade de outro líder assumir o comando. Quanto à governança, a URSS poderia seguir um caminho estrito ou relaxado. No cenário estrito, todas as terras e negócios seriam controlados pelo Estado. A liberdade de expressão seria censurada, as eleições seriam permitidas, mas apenas candidatos comunistas poderiam concorrer, e o KGB monitoraria e encorajaria os eleitores. Em uma abordagem mais relaxada, a propriedade estatal coexistiria com alguma propriedade privada. A liberdade de expressão e mídia seria limitada, mas menos rigorosa. As eleições seriam permitidas, mas apenas partidos selecionados poderiam concorrer. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não esqueça do like, compartilhe e comente, principalmente se inscreva-se no canal, irá nos ajudar muito. Até a próxima!